Só escuta, meu irmão. Personal trainer falece de infarto aos 31 anos após sentir mal-estar no estômago. Levava uma vida extremamente saudável. Segundo a esposa, Danilo de Campos fazia exercícios físicos, seguia uma dieta e não tinha problemas de saúde. Caso aconteceu em Ponta Grossa, essa matéria é de 5/1/2024. Ao lado, aqui embaixo, também você vê que não acontece só no Brasil, né? Mas vários países do mundo acontece a mesma coisa. Existe um aumento muito grande desse problema, né? Quase como uma epidemia, e não está sendo falado, esses dados também não são comentados, enfim, e a gente fica nisso. O que eu tenho medo, meus irmãos, e não associando de forma alguma, deixando isso bem claro, né? Até porque não pode, a gente tem aqui o cuidado para seguir rigorosamente as regras do jogo, né? As plataformas têm suas regras e é preciso seguir, né? Mas o que me dá mais medo, e eu considero um dos pontos sem voltas do Brasil, é porque o nosso poderoso chefão do momento agora, aquele que está sentado na cadeira de poder, ele é a favor, ele deixou isso claro, inclusive durante a campanha, pelo menos nisso ele não mentiu, que era a favor da obrigatoriedade, né, de certas medicações. A mesma coisa também, você sabe que vem do dinossauro, né, que vai assumir aí, e é por isso que eu tenho considerado o Brasil um país muito ruim para se viver. Porque nessa própria matéria, tá aqui você vê aí embaixo, né, acontecendo também em outros países, e está acontecendo mesmo. E nós já falamos aqui de atletas profissionais, né, vários que estão simplesmente também falecendo sem problema nenhum de saúde. Então a gente não sabe o que é, a gente também não pode ser leviano e ficar associando a nada, né, até porque não pode, família, não pode. Eu até peço que você, que tem uma noção do que é, né, imagina o que é, não fique aqui colocando nos comentários, porque hoje até isso eles prejudicam o criador de conteúdo. O cara está incentivando isso, e não é a nossa intenção aqui. A nossa intenção é alertar, né, avisar você, despertar e continuar avisando, não sumir do mapa. Então é o seguinte, foi dito logo no começo, antes de começar esses males, que o mundo precisava criar algo que tivesse jurisprudência no mundo inteiro, que não fosse barrado por bandeiras, por legislações, que fosse aceito e respeitado, que tivesse poder mesmo no mundo inteiro. É claro que os países disseram não, né? E a nossa soberania, como fica? Né? Outros não, até torcem por isso, mas alguns disseram não. E aí foram avisados que nós passaríamos a enfrentar esse tipo de problema um atrás do outro. Em realidades de filmes, como já fizemos a análise aqui, né? Como por exemplo O Demolidor, de Sylvester Stallone, tem aí a análise no nosso canal. Você vê que eles aceitaram todo aquele mundo onde as pessoas não podiam nem se beijar, nem se tocar direito, por conta das mazelas que eles enfrentaram uma atrás da outra. É claro que a população jamais aceitaria em situação normal, mas em situação de caos, passando por problemas desse tipo aqui, é óbvio que a população para pensar e diz não, aí sim a gente tem que fazer alguma coisa. E aí é que entra mais uma dica do nosso irmão Ezequiel Pupeik, né? Ele manda aqui uma matéria que fala sobre um problema, né, também de saúde, que foi encontrado lá na China e causou um problema, um surto grande lá, e agora foi encontrado em pelo menos 4 crianças aqui no Brasil. Um abraço forte para o nosso irmão Ezequiel, e a matéria que ele envia está aí nos principais portais de informação. Essa aqui é do SBT, e ela fala o seguinte, ó: a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo confirmou no domingo 31 de dezembro, ou seja, no último dia do ano de 2023, 5 casos de pneumonias com a bactéria Mycoplasma pneumoniae, que provocou um surto de problemas lá na China. De acordo com a pasta, os testes positivos foram realizados em 5 crianças com menos de 4 anos que estudavam em uma escola na cidade de Santo André, no ABC Paulista. E aí eles faziam um aviso, né? É importante ressaltar que se trata de uma pneumonia bacteriana relativamente comum, de características sazonal, ou seja, o número de casos varia de acordo com a época do ano e não necessariamente representa gravidade, destacou a secretária em nota. Os sintomas provocados pela Mycoplasma pneumoniae são semelhantes à de uma gripe: febre, coriza, dor de garganta e tosse seca. A transmissão ocorre por meio das vias aéreas, como a gente já sabe, né? Qualquer gripe, você tosse e tal. Agora a questão aqui é que essa matéria, ao mesmo tempo que ela te avisa, ela também te desavisa. Eles falam que essa mesma bactéria causou um problema lá na China, né? E agora foi encontrada aqui no Brasil, mas que é normal. As coisas não batem, meus irmãos. É como se você dissesse ao mesmo tempo que algo é alto e baixo. Como é que a coisa pode ser alto e baixo? Como é que eu posso entrar e sair na mesma situação? Ou eu entro ou eu saio. Posso fazer uma coisa por vez, mas eu posso fazer as duas ao mesmo tempo. Só que aqui, né, eles quebram a lógica e dizem que sim. Aconteceu lá na China, mas você não deve se preocupar porque é normal. Se é normal, então por que aconteceu na China?
Eu fico preocupado ou acho isso uma bobagem? Então esse de fato é o novo normal. É o novo normal e nós enfrentaremos várias situações como essa até aceitarmos certos termos que estão aí para forçar certas agendas. Eu digo para vocês, meus irmãos, sem medo de errar, o Brasil vai se tornar tenebroso nos próximos anos. Vai se tornar muito tenebroso. Coisas que você tem acesso aí, se você não tiver dentro dos padrões que serão impostos, e serão, não tenha dúvida disso, todo o aparelhamento do Estado que nós estamos presenciando, estamos vivendo agora, é para dar nisso. O que é que a gente falava antes? Olha, antes do sistema agir, ele começa a montar um cenário. Esse cenário começa com o quê? Com narrativas primeiro. E a gente já está vendo ele desenhado, ele já está quase pronto. É como se fosse um quebra-cabeça que está tudo ali espalhado e você não sabe para onde vai aquelas peças. De repente você começa a montar, passa 15 minutos, meia hora, uma hora. Falta muita peça ainda, mas você já vê o desenho. Diz, isso aqui é tal coisa. Eu acredito que nós estamos nesse ponto agora. O quebra-cabeça está sendo montado e tudo indica que isso vai acontecer. Tem muito mais matéria aqui, que o nosso irmão inclusive enviou, dando mais detalhes, mas acredito que seja, desnecessário, porque é uma coisa internacional, vários órgãos estão falando sobre isso, Crianças de 3 a 4 anos, tem um trecho aqui que foi trazido pela Folha de São Paulo, e eles dizem o seguinte, os casos foram registrados no boletim no Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde, do último dia 26. As crianças têm entre 3 e 4 anos e foram hospitalizadas, mas estão bem. A primeira internada foi relatada no dia 18 de novembro, na capital do estado paulista. A mais recente ocorreu no último dia 15. Os pacientes permaneceram hospitalizados por um período que durou de 4 a 20 dias. Então eles falam aqui que isso é uma micoplasma pneumoniae, é uma causa conhecida de pneumonia, É aquilo, meus irmãos, é um novo normal. A gente não escutava falar esse tipo de coisa antes, mas agora está sendo falado e também está sendo normalizado ao mesmo tempo. Parece que a própria população ela não quer respostas. Ela está satisfeita com o que está acontecendo, ela está satisfeita com o que vê. E sendo assim, meus irmãos, não há pior cego, como se diz, do que aquele que não quer ver. Você não ajuda ninguém que não quer ser ajudado. Como é que você ajuda uma pessoa que não quer a sua ajuda? Eu vejo a coisa muito por esse lado hoje em dia, Então você vê aí atletas, você vê crianças, Crianças que você sabe que o corpo dela está ali em desenvolvimento. Então todo o organismo ali, ele está em evolução, em constante evolução. Não é à toa que até nas antiguidades eram feitos sacrifícios de crianças muito jovens, porque quanto mais jovens, mais isso é comprovado por ciência, mais o sangue dela, mais os órgãos dela ali está em total desenvolvimento, tem todas as vitaminas que o próprio corpo gera para criar a possibilidade desse desenvolvimento. E é justamente esses que estão perecendo também, atletas. E o que é que a gente vai fazer? Nem sequer questionar aqui, especular pelo menos, baixinho entre nós mesmos a gente pode fazer. As leis são muito duras em cima disso, mas eu venho aqui até arriscando o nosso canal, porque é um risco muito grande. Eu até vou fazer um vídeo, acredito que sai à noite. O Monarca foi banido de novo, enquanto a Choquei continua publicando. Então é aquilo, não é o que você diz, é quem você é e o que você defende. Então quando a gente faz um vídeo como esse, para fazer você, não é levantar falso aqui, não é acusar nada, dizer que a causa é isso, a causa é aquilo. A gente não é cientista, Só que como cidadão comum, como você, a gente tá vendo chegando muita coisa nova e em consequência aparecendo muita coisa. A gente pode até comparar com o estilo de vida de hoje em dia. Nunca tantas pessoas se ceifaram, se auto-ceifaram como hoje. As pessoas desistindo de viver. Nunca houve um fenômeno como esse na humanidade. Mas ninguém fala. Não é interessante para a mídia criticar esse mundo que eles estão criando. Esse novo mundo. Esse é o novo mundo, lembra? Não é interessante para eles. Então não vão falar. Tá acontecendo aí, são milhares todos os dias no mundo inteiro. Mas não vai falar. Não é para falar. É para dizer que tá tudo melhor. No filme do Nefários, que a gente fez uma análise aqui pequena, é isso que ele diz. Olha, nós estamos conquistando, Nós estamos muito melhores hoje, tem mais igualdade, tem mais direitos, isso e aquilo. E na verdade as pessoas estão sendo escravas dos seus próprios desejos. E é exatamente isso que você vê no cenário geral, global. As pessoas ficam escravas, esquecem a espiritualidade. Existe um vazio dentro de cada homem que é do tamanho de Deus e só ele mesmo pode preencher. Só ele que é infinito. Pode preencher qualquer vazio. Você pode tentar preencher com o amor de um companheiro, de uma companheira, com bens materiais, mas sempre vai ficar vazio, Parece que ele aumenta até. Mas vai falar disso? Não vai. Então é a mesma coisa com esse caso aqui, É atletas aí falecendo, é caminhoneiro, que é acostumado desde criança, muitos deles já andava com o pai ali na boleia,
dirigir os seus caminhões, aí tem uma trombose. Não, é porque você fica muito sentado, mas eu sempre fiquei muito sentado, mas agora não pode ficar muito sentado, né? Bota a culpa na comida, bota nos animais, na água, né? Essa até pode ter um pouco de culpa por causa do flu, enfim, né? Mas a gente não sabe. A gente só tá aqui pensando em voz alta e longe de mim fazer qualquer afirmação, meus irmãos. E é aquela, meus irmãos, o que é que você acha disso? E eu também quero fazer uma pergunta pessoal a você, meu querido irmão, que considera aqui o nosso canal, que gosta da minha pessoa. Vou perguntar a você sinceramente. Você concorda comigo, meus irmãos, que a tendência, por causa dos recursos que o Brasil tem e nas mãos de quem está ultimamente, e de quem inclusive pode vir a estar ainda, você acha que a situação no Brasil tende a se intensificar? Ela tende a piorar? Eu quero saber como é que vai a esperança de vocês na própria nação.